E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio da TrackSale e hoje a gente vai falar de taxa de resposta em pesquisas de satisfação. Confere aí, mas antes de tudo se inscreve no canal e continue acompanhando nossos conteúdos. Um dos maiores desafios que as empresas têm é conseguir ter uma alta taxa de resposta no monitoramento da experiência dos clientes. Existem vários fatores que influenciam essas taxas e a gente está aqui hoje para pontuar cada um deles e te ajudar a ter um desempenho melhor. Antes de tudo, nós precisamos lembrar sobre as diferenças de pesquisas tradicionais e pesquisas modernas. Geralmente as taxas de respostas em pesquisas tradicionais são muito baixas porque elas não seguem as melhores práticas, geralmente acontecem em canais presenciais ou físicos, quando em contrapartida as pesquisas modernas focam em ter uma facilidade para o cliente, diminuir o nível de esforço e ser trabalhado em canais que fazem sentido para o cliente e que ele pode responder no momento dele. Isso tudo influencia as taxas de respostas. Mas vamos lembrar um pouco como que se calcula a taxa de resposta. É um cálculo bem básico. É o número de pessoas que responderam dividido sobre o número de pessoas que foram pesquisadas. Assim você consegue chegar na sua taxa de resposta. Dependendo do canal de coleta que você utiliza, pode ser um pouco mais complicado, como por exemplo, utilizar formulários. Se você não conseguir acompanhar o número exato de formulários que você deixa disponível no seu ambiente, na sua empresa, você também não vai conseguir metrificar essa taxa de resposta. Então é preciso ficar atento com o número de pessoas que foram pesquisadas e o número de pessoas que responderam à sua pesquisa. A taxa de resposta é um indicador muito importante para pesquisas de satisfação, porque você precisa entender como tem sido o desempenho e se você tem alcançado amostras válidas para tomar a decisão. É claro que a gente não pode ignorar se poucas pessoas responderem, mas quanto mais informação nós tivermos, mais assertiva vai ser a tomada de decisão. Então, sempre trabalhe para ter uma taxa de resposta mais alta. Isso é um indicador de qualidade sobre a gestão que você tem feito. No cenário atual, nós vemos que empresas que ainda trabalham com o modelo tradicional têm baixas taxas de resposta. Geralmente elas ficam em torno de 5%. Já empresas que trabalham com canais modernos e seguem as melhores práticas costumam ter em média 32% de taxa de resposta. E por que isso é importante? Quais são as consequências de ter baixas taxas de resposta? A primeira delas é que as informações são pouco confiáveis. Ou seja, a gente está tomando decisões muito importantes sobre a empresa com baixo volume de respostas, o que pode prejudicar todo o andamento da empresa. Além disso, investimentos mal direcionados. Quando você tem uma baixa taxa de resposta, a sua visão é muito pequena sobre a realidade, o que pode te deixar míope em relação à realidade do seu cenário, da realidade da sua empresa. Então, é preciso tomar muito cuidado para não fazer investimentos que não são assertivos. Assim, você acaba tomando ações que são pouco relevantes para a realidade dos seus clientes e existe também o viés da não resposta, ou seja, você acaba tomando decisões com base no achismo por não ouvir o seu cliente. Todos nós sabemos que não ouvir o cliente é um grande risco. Você vai acabar não sendo bem direcionado e vai acabar tomando susto também. Existem alguns modelos que realmente não ajudam a ter boas taxas de respostas. Um exemplo é esse que está aí na tela para vocês. Olha, o primeiro ponto é o número de perguntas que nós temos. O cliente quer algo muito rápido, ele quer facilidade. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha o prazer em responder pesquisas de satisfação. Então, a gente precisa ser o mais breve e direcionado possível. Então, quando a gente pensa aqui, o fator layout, várias carinhas que para o cliente pode não significar nada, acaba prejudicando também a interação desse cliente com a marca ao trazer esse feedback. Quando nós pensamos em gestão da experiência do cliente com o NPS, existem duas abordagens. A primeira dela é a abordagem relacional, ou seja, a gente pergunta para o cliente, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a TrackSale para um colega de trabalho ou empresa parceira. Assim ele pode avaliar nessa escala de 0 a 10 e deixar um comentário. Vamos falar sobre os fatores que influenciam as taxas de resposta. O primeiro fator é o quão conectado você está com seus clientes. Nós sabemos que se o cliente estiver muito conectado com você, ele vai interagir mais e trazer mais taxas de respostas. Então, entender seu perfil de cliente é extremamente importante
para aumentar o engajamento e fazer com que ele traga mais informações para vocês. Então, trate de realizar ações de engajamento com os seus clientes. O segundo ponto é o quão conectado o cliente está com sua marca. É importante que ele conheça vocês muito bem e saiba para quem que ele está dando aquele feedback. A opinião dele é extremamente importante e, por isso, ele só vai entregar para quem ele sente confiança. Além disso, o canal de coleta afeta muito as taxas de resposta. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Quando a gente pensa em canais tradicionais, eu listei os formulários, pesquisas físicas via totem e entrevistas. Todos esses canais tradicionais interrompem o cliente, ou seja, ele precisa parar aquela jornada que ele tem com a sua empresa para responder algum tipo de pesquisa. Além disso, como essa pesquisa é presencial, pode acontecer o que nós chamamos de viés de pressão social, ou seja, o seu cliente pode ficar tímido de dar uma resposta sincera, o que prejudica no final das contas a sua análise. Em contrapartida, nós temos os canais modernos. Eu listei o WhatsApp, o e-mail, SMS, site e aplicativos. Ele pode responder quando ele se sentir confortável, seja no trabalho, no horário do almoço ou quando ele estiver na casa dele, quando for o momento adequado para o cliente e não para a empresa. Só de você inverter essa lógica, as taxas de respostas costumam evoluir. O momento de pesquisa é muito importante. Quanto mais próximo da experiência, geralmente maiores são as taxas de resposta. Além disso, por essa experiência ser muito recente, o cliente consegue trazer pontos muito relacionados com a experiência dele e ser mais detalhista, o que vai aumentar a qualidade do feedback que você tem para analisar e tomar decisões no final das contas. Então, invista em ter pesquisas rápidas, automatizadas, que vão melhorar a informação que chega até vocês. Um outro ponto é, não aumente o nível de esforço para o cliente responder. Ou seja, facilite que ele, com poucos cliques, consiga trazer esse feedback. Então, alguns dos pontos que facilitam é o cliente conseguir selecionar a nota no próprio corpo do e-mail. Então, ele seleciona a nota, já é direcionado para a página com a nota que ele deu. Não exija nenhum tipo de cadastro do seu cliente. Como você tem todas as informações do seu cliente na sua base de dados, você não precisa fazer com que ele tenha esse esforço novamente. Então, você precisa atrelar os dados do seu cliente, nome, e-mail, telefone, qual que foi o tipo de produto que ele consumiu com você e linkar isso à nota dele. Não faça o cliente responder novamente. Mantenha o layout da sua pesquisa sempre o mais simples possível. O seu cliente precisa entender, numa primeira instância, o que ele precisa fazer para deixar o feedback ali. Então, mantenha sempre simples e clean. E o que você precisa fazer para aumentar suas taxas de resposta? O primeiro deles é, você precisa conhecer muito bem seu cliente, entender qual que é o perfil de clientes que você trabalha, qual a sua persona, para conseguir direcionar, inclusive, a linguagem e como você vai tratar aquela pessoa. Então, caso você trabalhe com clientes mais formais, por exemplo, a sua pesquisa também precisa estar alinhada a esse tipo de comunicação e ser mais formal para coletar o feedback desse perfil de clientes. Então, fique atento a isso. Uma boa prática é informar os clientes que eles vão receber uma pesquisa em determinado momento. Não confundam com o que acontece nos aplicativos de transporte, onde logo que você termina a corrida, o motorista pede uma nota. Isso é perigoso porque pode enviesar a sua pesquisa. A intenção de alertar o cliente é que ele saiba que esse link é confiável, que essa pesquisa é confiável e que a opinião dele vai ser tratada com segurança por vocês que são responsáveis por essa informação. Você também pode utilizar lembretes, ou seja, você envia a pesquisa para o seu cliente e caso ele não responda, você envia novamente tentando dar uma segunda chance para ele. Nós recomendamos que você trabalhe com intervalo de pelo menos uma semana para impactá-lo novamente, para evitar a fadiga de pesquisa. Um outro ponto é, cuidado com o número de perguntas. Quanto mais perguntas, menos resposta. Precisa ficar muito claro para o cliente quanto tempo ele vai usar para responder aquela pesquisa e qual que é o propósito daquilo. Se a pesquisa fica muito grande, ela passa a ter objetivo e foco na empresa e não no cliente. Então, simplifique sua pesquisa e utilize tecnologia para facilitar a sua interpretação. Assim, você consegue tornar a sua pesquisa muito curta e, mesmo assim, você tem bons resultados em termos de qualidade de informações. Um outro ponto para aumentar a taxa de respostas é oferecer um brinde ou um desconto para o cliente no final da pesquisa.
mas precisa ficar muito claro que, independente da nota, o cliente vai receber essa bonificação. Quando nossos clientes utilizaram essa técnica, nós vimos evoluções de até 10% em taxa de resposta. Você precisa acompanhar os dias e horários em que você envia a sua pesquisa. Isso influencia diretamente as suas taxas de resposta. Então, é preciso primeiro ter bom senso e também acompanhar qual que é o histórico de taxas de respostas que você tem. Como na TrackSale nós temos acesso a muitas informações de desempenho de pesquisa, nós percebemos que as pesquisas que acontecem entre segunda e quarta-feira têm melhores taxas de resposta. E além disso, como descrito nesse histograma, nós vemos que as taxas de respostas costumam ser mais altas entre 8 e 15 horas. Então se atente a esses horários e tente trabalhar sempre de segunda a quarta-feira, das 8 às 15 horas. Com base em todas essas dicas, eu recomendo que você faça uma série de testes A/B. Com isso você vai descobrir não só o seu melhor canal para realizar pesquisas, como também o horário, o layout e como impactar o seu cliente. Pessoal, muito obrigado. Essas foram algumas dicas de como aumentar a sua taxa de resposta. Pode contar sempre com nossa equipe e aqui nós temos todos os nossos contatos.